Olá, está no ar o segundo episódio da Arenales Homeocast. No primeiro episódio, nós falamos sobre tratamentos de câncer em cães e gatos e como a homeopatia pode ajudar nesse processo. Eu sou Suelen Bittencourt e estou ao lado da doutora Maria do Carmo Arenales, médica veterinária homeopata, bióloga, agrônoma, jornalista e autora do livro Sintomas Mentais dos Animais Domésticos. Nesse episódio, nós vamos falar de um assunto muito pertinente: clínica veterinária de felinos e comportamento felino. Doutora Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, que bom estar aqui contigo novamente. Como a senhora está? Excelente, melhor agora contigo, né? E ainda falando de felinos. É um assunto que eu amo. Eu também. Doutora, ao longo dos anos, houve um aumento, assim, significativo também da população felina e do felino como pet. E das pessoas interessadas pelo felino. Sim. Porque as pessoas, eles tinham, sim, uma outra ideia, uma ilusão errada Tinha um sobre o felino. estigma, um preconceito com o felino. Sabe por quê? Você tem que conviver com o felino. Na verdade, o médico veterinário tem a obrigação de conviver com todas as espécies animais, porque só assim você vai conhecê-los verdadeiramente, só convivendo. Como eu tive essa experiência ao longo da minha vida, porque já nasci na roça, né? Então, a gente tem essa experiência de conhecer várias espécies, né? Não todas, não convivi com elefante, né? E nem com, sei lá, leão. Girafa. Girafa foi mais fácil, porque as girafas já chegam, vão te lambendo nos zoológicos e tal, né? Mas, enfim, o que acontece? Você convivendo, você rompe esses preconceitos. São paradigmas, né, que as pessoas fazem. Exatamente. E isso é muito, muito difícil. E o felino, quando você convive, você vê que delícia que é conviver com esses animaizinhos. Assim, eu conheço muita gente que quebrou a cara, que falava eu odeio gato. E pega o Instagram da pessoa, só dá o bichinho lá, é rios, é foto, é meu amor. Gente, eles são excepcionais. Eles leem a nossa alma. Doutora, muita gente acha... E eu sempre gostei de ter gata preta. Que é um animal que também sofre muito preconceito. Não sei de onde arrumaram isso, gente. Não sei de onde. Por isso que eu sempre peguei as gatas pretas, porque já que tinha esse preconceito, então eu preferia tê-las, né? São lindas, parecem uma pantera. Exatamente, a pantera negra. São lindas. E aquele olhar? Doutora, muita gente acha que o felino é um cachorro que mia dentro da clínica felina. Isso é um... Não tem nada a ver. É uma outra isso. espécie, um outro comportamento, outro temperamento. É uma outra maneira de pensar. O felino, ele tem a sua fisiologia totalmente diferente. Sim. Dos caninos e outras espécies. Existem medicações que, se você der para um felino, ele vem a óbito. Sim. Então, hoje a gente verifica ambientes que a gente chama de cat friendly, né? São ambientes preparados para receber o gato. Hoje a gente vê clínicas especializadas em gato. Veterinários mais competentes. Veterinários se especializando em felinos. Eu lembro na época de faculdade que os professores de clínica de pequenos já falavam, né? Comecem a gostar de clínica de felinos. Porque é a tendência. É uma tendência. E também, doutora, lojas especializadas.
em produtos para gatos, lojas na internet, e-commerce só para gatos. Mas não coloque produtos demais pro felino, não, que não dá certo. Sim, mas hoje você tem todo um universo separado, porque houve esse crescimento do felino como pet. Felino é muito ele, não deixa-o viver a sua vida. E o que a gente vai discutir aqui hoje são essas diferenças, né? Para começar na alimentação. Sim. Né? A alimentação do gato, ele tem que ter nutrientes diferentes. A gente pode fazer um podcast, a minha forma de ver a alimentação. Sim, tá? E água também, fornecimento de muita água. Sim, em vários lugares. Porque ele é extremamente curioso, então ele quer beber água em vários lugares. E aí, eu não gosto da água aqui, eu não gosto da água ali, eu quero minha água predileta em outro lugar. Tem felino que quer água corrente. Sim, abrir uma torneira, ele pula para beber água corrente. Aí facilita para a gente medicar. Porque a gente dilui os glóbulos, eles não sentem o sabor dos glóbulos e nem o faro. E aí a gente dá na seringuinha, sem agulha, é claro. Sim. Começa com a água corrente, aberta a torneira, e depois fazem até filinha para tomar os glóbulos na seringa. Você deixa preparadinha e se você tem vários, eles formam filinhas. Fornecimento também dos glóbulos homeopáticos não são difíceis para os felinos. Ou você faz dessa forma que a doutora falou, de diluir na água, pode até colocar no bebedouro, e tem gato que gosta. A doutora tem uma paciente. É raro, tem. É raro que come os glóbulos, é raro. Mas existe, não é foto de internet. Sim. É de cliente, que eu gosto de mostrar casos meus, é de cliente. E aí, se você me permitir, eu gostaria de dar um flash dessas fotos durante a nossa conversa. Se for possível, mostrar essas duas fotos, tanto tomando na seringa como comendo os glóbulos. Mas via de mão eles aceitam muito bem na alimentação úmida. No alimento úmido a gente dilui, mistura no alimento úmido, como também na seringa e no bebedouro bebem sem perceber o que tem ali, tranquilamente. Isso que é o ótimo dos glóbulos. Doutora, teve um seguidor nosso que fez uma pergunta a respeito de castração em felinos, tanto em machos quanto em fêmeas. Qual o melhor momento? Se existe algum melhor momento? Se deve castrar, se não deve? Vamos responder agora ou deixamos o podcast de castração? Não, vamos responder agora. Tá. Em felinos é o seguinte... Às vezes é complicado você não castrar, por causa da sexualidade deles. O macho começa a marcar território e urinar, principalmente pela casa, né? Mas se tiver alguma fêmea no cio, eles sentem o faro e aí começam a urinar. Então, castrando, você acaba com essa marcação de território. Aí, a fêmea, existem fêmeas que miam desesperadamente e querem fugir para reproduzir. O macho também quer fugir para reproduzir, para brigar na rua. Quem nunca teve uma festinha de gato na madrugada, né, doutora? Nossa, que horror. Que horror. É horrível. Bom, aí a fêmea também quer fugir para reproduzir. E grita quando entra no cio, e o cio não é aquela coisa determinada como de uma cadela, tem hora para começar, hora para terminar. E aí pode causar um problema no condomínio tremendo. Então, o melhor momento para castrar é quando termina o crescimento, porque é como uma orquestra. O hormônio do crescimento influencia o hormônio sexual. Terminou o crescimento, próximo de 1 ano de idade, aí inicia o hormônio sexual,
aí está pronto para castrar, porque isso evita um monte de problemas reprodutivos lá na frente. E eu tenho visto hoje muito problemas hormonais, às vezes irreversíveis, vícios da gente lidarem, que acaba vindo ao consultório homeopático. E Maria do Carmo tem que lidar com isso, gente. Ajuda muito. Por quê? Por causa de uma castração muito precoce. Então, o que eu peço é que deixem seus animais crescerem. É fundamental crescerem. Agora, eu tive a experiência de várias gatas que eu não castrei, não fiz nada de controle químico. Por quê? Quando entrava no cio, primeiro que não tinham vida livre. Sim. Depois, quando entrava no cio, era um miadinho tão levezinho, ficava manhosinho. Ela era discreta. Mas eram homeopatizadas Sim. também. Sabia o medicamento de fundo, o medicamento da personalidade. E aí era um miadinho, ficavam tão manhosinhas e tal, ficavam rolando aquele miadinho. E aí eu fui deixando e foram embora com 22, 23 anos. Que bacana, porque tem uma... E sem problema, não tiveram câncer de mama, nada. Morreram de velhas mesmo. Isso é muito importante, porque uma castração precoce pode acarretar em problemas futuros. Agora, morreram com uma idade bem avançada, 20 e poucos anos. E não foi uma nem duas. Os gatos, doutora, têm problemas dermatológicos também. Tem. E hoje tem raças que não têm pelagem. Pois é, desenvolveram algumas raças. As raças são bem recentes, né? 2005, 2012, 2015... países como Rússia e Estados Unidos desenvolveram, e uma raça veio da outra, quer dizer, são muita consanguinidade, raças assim cruzadas entre si, e tem uns nomes bem interessantes, né? Eu lembro do Bambino, tem o... Sphinx. Que tem um nome russo. Tem um elfo. O elfo era super interessante, porque tem cara de elfo. Tem. Esse é dos Estados Unidos, né? Sim. E ele é bem recente também. Sim, ele é novo. É uma cruzamento que veio pro Brasil recente. E não tem... Tem assim, nasce com uma plumagem... Não, plumagem são as aves, desculpa. Com uns pelinhos fininhos, tal, depois até caem, ou sobra algum esquisto, alguma coisa assim. Já atendi alguns, né? Aí o que acontece? Eles têm um problema de oleosidade nessa pele, isso demanda essa pele sem os pelos, que é uma proteção. Demanda um cuidado muito grande. Ocorrem muitos problemas dermatológicos. Tem o problema desses animais irem para o sol. Olha, pelo é proteção. Sim. Olha, na verdade, assim, a gente tem que pensar muito bem o que é que a gente está fazendo ao cruzar esses animais. E os gatos com pelagem, doutora, também, eles desenvolvem, às vezes, problemas com fungos. Sim. Atopia. Tem muita atopia. Dermatite psicogênica por lambedura. Também, assim como os cães. Mais os cães têm a dermatite psicogênica, mas eles também têm. Também tem. Tem. O que é dermatite psicogênica? Vamos explicar. É um estresse desse animal, um desequilíbrio. É uma lambedura constante no mesmo lugar, de preferência nos membros, né? Nas patas, né? Posteriores ou anteriores. Fica sempre naquele mesmo lugar. Fica ali um círculo e ficam lambendo aquele mesmo lugar por estresse. Principalmente em gato que vive isolado, que não tem muito estímulo na casa, porque gato necessita de estímulo. Sim. Né? Precisa de movimento. São curiosos. Curiosidade, teu nome é gato, ou gato, teu nome é curiosidade? Você já olhou o dicionário?
Dá uma olhada no dicionário, A porque eu acho que curiosidade tem que... matou o gato, né? tem que dar uma atualizada no dicionário, tá? Onde tem felino, tem que pôr curiosidade. Onde tem curiosidade, tem que pôr felino também. E aí, existe sarna, existe otites causadas por sarna, então a gente não pode confundir, porque tem otite causada por fungos, malacésia. Então a gente tem que saber fazer diagnóstico e compete a quem? Ao médico veterinário. Sim, Por ele isso é a preparado. importância do comparecimento na clínica, né? Das consultas. E esse médico de veterinário rotina. ter competência e saber chegar no felino. Porque felino você tem que saber chegar nele. E tem alguns que você não pode nem se aproximar, né? Porque ele está lá próximo do felino selvagem. Porque para um felino ter aquele comportamento do felino selvagem, 2 palitos, né? Pode acontecer, como eu já vi. Aí pode castrar, que não deixa aquele temperamento. Mas tem outros que são super dóceis. Nos amores. Calmos, tranquilos, mas não impede, não é bicho de pelúcia. Você não vai pegar um felino e pensar que você está dando para uma criança para brincar feito um bichinho de pelúcia. Doutora, resolvi adotar um gatinho. Vou levar para minha casa. Devo adaptar essa casa ao gato ou o gato à minha casa? Pois é. Tua casa deve ter obras de arte, cheio de objetos carérrimos. Ou às vezes não, né? Tua casa deve ter assim, objetos assim, de valores sentimentais, objetos de família. Valores sentimentais. Tá lá, tua casa é cheio de bibelô, de objetos tal. Aí você chega com o gatinho, uma criancinha, um bebezinho de 2, 3 meses, super curioso, porque o gato, ele quer brincar. Pá, pá, tu tem que andar. Pá, 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 e vai dar tapa. Aí ele quer brincar com tudo da tua casa. Aí você quer dar um tapa no gato para ele não brincar com teus objetos. Aí você vai criando um monstrinho dentro de casa. Ele vai ficar assustado, feroz, você vai despertar aquele gato selvagem dentro dele. Por quê? Não adianta, não é assim que se domina nada nem ninguém. Você não vai dominar esse bichinho assim. Então, o que acontece? Já que você resolveu ter um felino, você vai ter uma casa super criativa, com objetos, para esse animal Que brincar. estimulem ele. Você não precisa gastar horrores, porque uma bolinha de papel, é um universo. Sim. Uma caixa de papelão no alto, Ele ama. pula ali, desde que esteja firme, ele vai, se esconde, porque ele precisa de abrigos. Alguns mais, outros menos. Porque cada um tem seu temperamento. E a gente tem que obedecer o temperamento. Porque tem gato que chega, visita, se esconde dentro dos armários. Tem outro, chega, visita, eles já vão pulando pro colo da visita. Aí você tem 2, 3, cada um faz um movimento. A gente tem que respeitá-los. E na hora de adquirir um felino, doutora, adotar ou comprar um felino de raça? Escute a tua alma. O que você preferir. Porque assim, se o teu coração diz, eu vou fazer uma caridade e vou adotar. Mas primeiro faça os exames sorológicos para ver se você não está colocando em risco os outros que você tem em casa, com essas patologias viróticas que a gente tem. FeLV, a PIF. E a FIV, né? E a FIV,
minha FIV. Então faz essa sorologia, faz os testes de ELISA antes de introduzi-los dentro de casa. Ah, mas eu não tenho gato nenhum. Não é uma zoonose, então você não vai se contaminar. Mas faça. Por quê? Porque se tiver, a gente já vai começar a tratar precocemente antes que se manifeste todas as sintomatologias e vamos ter problemas maiores lá para frente. Então é melhor a gente saber logo do que tardiamente. Então faça. Porque os cães, os felinos estão tendo um índice muito alto dessas patologias viróticas, principalmente essas três. Bom, aí você fala, não, mas meu sonho de consumo é ter uma raça exótica, de pelo longo ou de pelo curto, ou as tais sem os Raças sem pelos. desprovidos de pelo, que nós já falamos dos prós e dos contras, mais dos contras do que dos prós. Então, o de pelo longo, realmente, assim, o trabalho de escovar, porque formou nó, só cortando os nós, porque não tem como desfazer esses nós. Não é como o cabelo humano. Os de pelo curto, as raças de pelo curto, é muito mais fáceis, né? Porque eles mesmo se limpam. Tá certo que a escovação sempre é um ato higiênico, mas você veja o teu sonho de consumo e da tua família. Procure um gatil. De boa procedência. Procedência que te dê uma comprovação negativada dessas patologias. Porque depois que entrou para dentro da tua casa, o que vai acontecer? Torna-se um membro da família. Você vai devolver que nem o liquidificador que você comprou e deu defeito e está na garantia? Você troca, vem o outro, você fica tão feliz, porque o outro é mais bonito, é mais novo, mais moderno, não sei o quê, e você trocou e pronto. Ou a televisão, do mesmo jeito, é mais nova, mais moderna, veio com mais recursos, e você trocou porque está na garantia. Não, já pega amor e não devolve. Aí já é um membro da família e já... Eu fico aqui ouvindo a senhora falando, aí já me vem um monte de podcast. Não, você já vai pegar mais outro gato. Não, eu já vejo um monte de podcast pra gente falar. Vai fazendo a lista aí pra nós. Sim, porque a gente falou de gatil, a gente pode falar sobre giardia. Giardia, podemos falar sobre a reprodução de gatos e felinos, né, gatos e felinos é pleonasmo, sobre cães e gatos, né, os gatis que trabalham conosco, os canis também, né, eu gostaria muito da gente fazer um podcast para falar exclusivamente das doenças mais acometidas nos felinos e os tratamentos homeopáticos, mas eu gostaria que a senhora falasse também sobre a sua experiência em tratamento homeopático na rotina da clínica de felinos. É muito, muito satisfatório. Eu gosto muito. Isso me traz, assim, uma satisfação um prazer muito grande de clinicar. Porque o felino, ele tem a predisposição de intoxicar muito fácil. Como ele se intoxica muito fácil, como o equino também. Ele responde muito fácil. E outra coisa, é muito fácil medicá-lo, como a gente já discorreu antes. Pega um gato e vai dar injeção de antibiótico 2 vezes por dia. Ou vai fazer engolir o antibiótico a cada 8 horas. Você consegue na primeira, na segunda, na terceira, você não pega mais o gato. Você nem acha o gato dentro de casa. Ou então você fica todo ruim, sabe? Eles têm um reloginho. Ele se guia pelo sol. E não perde uns minutos. Você já está toda unhada, mordida, por mais dócil que for teu gatinho. Porque espuma, perde o apetite, pronto. Aí já, diarreia, acabou-se. Acabou-se a relação, acabou-se o tratamento.
Aí você fala, mas eu vou levar na clínica, uma vez por dia, dar uma injeção. Ah, você pega no primeiro dia, pega no segundo, no terceiro você já não põe na gaiola. E é um transtorno, porque você tem que pegar o gato, colocar no transporte, colocar no carro, Levar é um estresse assim. durante aí 10 dias para tomar essa injeção. Aí depois também começa com a diarreia, com o vômito, porque vem os efeitos colaterais também. Que é algo que hoje a OIE tem discutido muito sobre efeitos colaterais até na clínica de pequenos animais. Não é só questão em animais de produção que acaba vindo para os nossos organismos, porque é questão de resistência às superbactérias. É um problema sério na clínica de pequenos também. E está se discutindo muito o bom senso. Então, para nós que temos o recurso de usar os homeopáticos sem usar os antibióticos e anti-inflamatórios, os analgésicos, nossa, uma maravilha. Então, hoje a senhora visualiza que a homeopatia dentro da clínica de felinos é Sucesso. tratamento De eletivo. Eletivo. Eu não consigo pensar em fazer clínica sem homeopatia, principalmente a de felinos. E a gente trata fazendo carinho. Quando tá com as seringuinhas ali, dando na boca, para eles é aquele momento de carinho, que é só deles, é único. Ou então, põe ali no alimento úmido, ou o tutor não tem condições de ficar pegando e colocando na seringa, põe no bebedouro. Ele bebe água. Né? E ele gosta da água em movimento, naquela fonte, água em vários locais pela casa, enfim. A gente tem recurso para sempre estar medicando. No episódio anterior, nós falamos sobre tratamento de câncer. E a doutora tem um tratamento, de vários, né? Mas tem um tratamento de uma gata que a doutora da Alice. fez. Gostaria que a senhora contasse para nós. Da Alice foi que eu apresentei na palestra de lançamento do Visconsul. A senhora tratou ela de várias coisas, né? Inclusive. Nossa, a Alice é uma enciclopédia. O câncer. A Alice, na verdade, ela entrou no desenvolvimento desse medicamento do Visconsul. O que acontece? A Alice, agora eu não lembro assim de cabeça o ano exato que eu comecei a tratá-la, mas ela não chegou muito nova na clínica, não. Ela já tinha alguns anos de vida e ela faleceu com 15 anos, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Até hoje eu trato a colônia de gatos lá, os 4 gatinhos que essa proprietária, uma cantora lírica, tem lá na sua casa. O que acontece? Quando a Alice chegou, ela foi a primeira a chegar dos 4. Uma diarreia, uma enterite crônica violenta, pulgas, mas eram muita pulga, não era uma Alice, eram pulgas. Uma dermatite terrível. O que mais que ela tinha? Era tanta coisa que não tinha Alice. Vivia isolada do grupo, porque ninguém queria Alice, né? De tão doentinha que ela era. Aí, para alimentá-la era complicado. E no ultrassom que ela fazia ela tinha insuficiência renal também. E no ultrassom tinha lá um nódulo. E com isso ela tomava um anticancerígeno de rotina, por via oral, por rotina. Aí eu fui olhar aquele ultrassom, avaliar ali, falei, não, isso aqui, olha, tem mais cara. Processo inflamatório por aderência, né, da castração e tudo, do que realmente um câncer. Porque se fosse câncer, não tinha mais Alice. Porque de tanto que ela já recebeu de medicamento para pulga, medicamento não, veneno para pulga, não foi 1, nem 2, nem 3 princípios ativos, porque a turma lá, quanto mais veneno, mais pulga. Tem gente que gosta do veneno, né? Tem gente que gosta. Se soubesse o mal que faz. Pois é.
E aí, você sabe que quanto mais veneno, parece que os bichos mais reproduzem. Sabe que nossos fatores endectocidas agem que é uma maravilha, né? Consegui na casa de 4 gatos, com piso de madeira, Que é super difícil, controlar as pulgas. Consegui. porque a madeira ela forma frestas. Naquelas frestas, as pulgas caem lá dentro e lá fazem um ciclo. Claro que eu pedi para calafetar, né? Foi calafetado. Ela não tinha como retirar os gatos e fazer isso tudo de uma vez. Mas agora se compra a espátula, a massinha e você vai ali e vai fazendo pacientemente você mesmo em casa. Não precisa sair de casa e vir uma empresa e fazer. Dá para fazer um trabalho doméstico. Então, ela fez um acordo lá com alguém do prédio e ela e a pessoa foi fazendo, arrastava os móveis, porque tem que fazer 100%. Então, esse trabalho físico tem que ser feito, né? Então, as frestas foram eliminadas. E aí, com o medicamento, controle de pulgas no piso, talquinho no corpo do animal, que não tem problema, que eles se lambem. O talco é atóxico. Homeopático, é dinamizado. Sim. Não, Já mas falamos. o veículo também é Sim, atóxico. porque é uma rocha. Sim. Uma rocha. Talco é talco. Não, é uma rocha? Não tem problema. Não. E aí, e ele expele a pulga, né? É repelente. E aí, mais o oral que punha no bebedouro para facilitar, porque para todo mundo, e até hoje usa, não tem pulga. E sabe que a pressão da pulga entrar é muito grande, porque a gente traz na roupa, traz no sapato, visita atrás, tá lá do outro lado da porta, né, com os outros animais, enfim. Mas não temos pulga mais. E resolvemos esse problema das pulgas. E não era uma nem duas, era... Muito, baita infestação. Nossa, era o horror, circo dos horrores. Bom, aí vamos resolvendo a dermatite, voltando para a Alice, né? A dermatite da Alice, aí foram passando meses e tal, a diarreia foi se organizando, essa enterite, mas o nódulozinho sempre ali, né? Aí achamos um bom lugar para fazer o ultrassom, que era mensurado, fomos acompanhando, entrando, saindo. Um belo dia, Alice simplesmente, uma anemia porcelana, vira caquética, perde todos os pelos e estava a ponto de morrer, estava indo a óbito. Aí, um dos gatos, o Pelé, se aproxima dela para aninhá-la ali, para passar energia. Ela vem para o consultório imediatamente. Aí eu converso com a Alice, falo, Alice, você quer viver? Ela vira a cabeça e me olha com aquele olharzinho, sabe o olhar de Alice, com aqueles olhos amarelos. Ela é bem gata brasileira. Ela disse, eu quero. Ela respondeu à medicação, à repertorização que eu fiz, loucamente. As fotos que eu tenho, a Alice fica redonda, ela nunca ficou tão linda, tão maravilhosa. Redonda, enorme, peluda, era outra Alice. E o nódulozinho ali daquela aderência no intestino lá. Inflamação ou processo neoplásico. Tá lá. Intestino firme. Tá lá, Alice. Outra Alice. Surge um nódulozinho em mama. Alice é castrada. Vamos lembrar disso. Surge um nódulo de mama aderido. Visconzol. Aí já tínhamos essa formulação, porque é desenvolvimento do produto. Sim. Aí o que acontece? Em pouco tempo, no outro mês, o nódulozinho se desprende do ventre e fica solto. Fica ali.
Passa-se muito tempo, entra ano, sai ano, a gente fazia todos os exames dela, controle de função renal, hepático, hemograma, ultrassom, 2 vezes por ano, religiosamente. Até que um belo dia ele se resolve partir. Chega. Foi embora entre 15 para 16 anos, porque também ela foi muito esgotada aqui. O anticancerígeno, com muito antipulga. Então, ela não pôde ir até os 20 e tantos por causa dessa vida pregressa. E tinha insuficiência renal, né? Mas eu acho que 15 para 16 já foi uma boa história para quem passou aí por todas essas situações clínicas aí horrorosas. Já deu para eu ajudar muito, porque ela viveu com qualidade de vida. Só de olhar as fotos, é impressionante. É verdade. E até hoje, estou lá com a colônia de felinos. Hoje tem um ainda dos 4 iniciais. E tem os novos A que nova chegaram. geração. Ah, tem. Estamos lá. E os tratamentos dos felinos com problemas renais é um verdadeiro sucesso com a homeopatia, né, doutora? Sim. Muito. A senhora trata há muito tempo com fator renal? Bom, o fator renal, Ele também foi desenvolvimento de produto, Sim. né? E começou por causa de quando houve o desenvolvimento, o surgimento dos laboratórios, porque eu vi o primeiro laboratório veterinário surgir e fazer os exames para se determinar a insuficiência renal, as patologias renais. Porque no começo eu tinha dentro da clínica um laboratório, como eu sou bióloga, tinha lá um microscópio, até hoje tem meu microscópio. Tinha lá um microscópio, tinha centrífugo, eu fazia os exames. Na biologia eu havia aprendido a fazer todos esses exames. Então, exame de fezes, hemograma, alguns kits, a urina 1, tal, a gente fazia dentro da clínica, mas nada com... não era aqueles papeizinhos indicadores, era contagem mesmo, né? Aí depois, quando surgiu o primeiro laboratório, que faz parte da história, que eu sei qual foi o primeiro, né? Aí foi na Pompeia, primeiro laboratório veterinário. Aí depois começaram a surgir outros e outros e outros. Aí começaram a fazer os mesmos exames que tem na medicina humana. Aí que sim, ficou sabendo o quanto que havia de insuficiência renal. Aí que houve o desenvolvimento de vários outros produtos. Bom, esses demais conteúdos nós vamos falar no podcast de doenças de felinos. Vai ter muita doença para... Só doença renal já vira cabe. Doutora, a senhora queria complementar mais alguma coisa a respeito da clínica de felinos, do comportamento do felino? Não humanize um felino. Não traga o felino até você, é você que vai até o felino. Não faça do felino um brinquedo. Nenhum animal é brinquedo. Respeite. E tenha um felino para saber o que é felino. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. Ele lê as tuas emoções. Se você chega em casa triste, ele vem, se aninha em você, passa a patinha assim para te agradar. Você tá alegre, ele brinca com você. As pessoas pensam que felino é um bicho que não tem emoção, só se liga com a caça. Não tem sentimento. Não, é porque a pessoa não conhece Não. felino, não sabe o que é o felino. É porque eles são sutis. E a gente tem que ser muito mais sutis do que eles. Nós temos que chegar até eles. Então, fica aí a minha mensagem. Sempre muito bom falar com a doutora. Mais um dia de
assuntos preciosos abordados com a doutora Maria do Carmo Arenales. E eu espero as perguntas sobre felinos e mais temas de felinos. Sim, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Acesse as nossas redes e eu aguardo você no próximo episódio. Até lá!